Bruno Guzmão. Esse cantor que é um cantor gospel da atualidade, né? Aí a gente trouxe um pouco dessas perguntas para que ele responda e mate um pouco da curiosidade da gente. Então, o que você acha do cenário atual musical brasileiro hoje? Eu acho um cenário muito legal. Muita banda nova surgindo aí, seja qual for o estilo aí. Em cada nicho de música, cada estilo musical tem surgido coisas legais. Sim. E o cenário brasileiro gospel? Também acho legal pra caramba, tem muita coisa nova surgindo. Eu sou um cara muito otimista em relação à música, sim. Então aquela postura de criticar, de sempre achar um defeito, não é muito a minha postura. Eu procuro achar o que há de melhor em cada estilo e tal. E eu vejo um cenário gospel bem diversificado atualmente. Pois é. Mercado aquecido, com muita gente interessada em música gospel. Não é só baseado em só em ritmo, né, musical, tem sempre aqueles mais... Eu acho que já passou essa época onde o gospel era taxado pelo ritmo. Isso. Ah, se for tal ritmo é gospel, se for tal outro não é gospel. Hoje essa linguagem, né, esse termo gospel, ele ultrapassa essas barreiras dos limites, né? Por mais que alguns não considerem tal música, tal estilo como sendo próprio para louvar a Deus ou para usar uma música cristã, mas no geral as pessoas já não tem mais essas barreiras, né? Eu acho bem promissor. Muita gente boa surgindo assim, compondo coisas que são legais, então eu tô bem feliz com o cenário. Quem será o próximo? Qual foi a sensação de participar do evento Conferência Oxigênio em Manaus? Acabei de voltar de lá, né? Semana passada. E eu tive a oportunidade, fui convidado para fazer toda a conferência, então cantei quinta, sexta, sábado, na abertura, no encerramento. Eu não conhecia Manaus. A conferência lá foi a primeira vez que a conferência saiu de Recife. Sempre as edições foram aqui em Recife. E agora a gente teve pela primeira vez uma versão da conferência fora do estado. E Manaus é uma cidade interessantíssima, muito quente. E teve também assim a oportunidade de tu conhecer o estado, né? Que a gente pôde ver nos vídeos no Facebook. A gente, além da conferência, que a gente teve contato com o povo de Manaus, a gente teve condições de, depois da conferência, passar 3 dias dentro de um barco subindo o Rio Negro e fazendo evangelismo com as comunidades ribeirinhas lá. Isso então, é um bom propósito. Foi maravilhoso, sim. Não deixa de ser um tempo de lazer também, de descanso, mas o propósito maior era fazer contato com aquelas pessoas, fortalecê-las, encorajá-las, fazer amizade, levar o evangelho. E toda aquela beleza da Amazônia ali é uma coisa incrível. Realmente. E a experiência que a gente teve com as pessoas lá foi incrível também. Amém. Por que você preferiu músicas gospels ao invés de buscar outros caminhos? Olha, se eu puder responder de uma outra forma, eu não acho que eu escolhi música gospel. Quem crê em Deus e canta música gospel, pelo menos no meu caso, eu entendo que Deus me escolheu para alguma coisa com a música. Então eu canto desde pequeno e isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e que hoje eu desenvolvo, mas às vezes eu nunca penso assim, eu escolhi esse caminho. Sempre acho que a música, entre aspas, Deus me escolheu para esse propósito. E hoje, com o amadurecimento das ideias, eu entendo que Deus não me escolheu para a música, Ele me escolheu para o louvor dele, para fazer o reino dele ser conhecido, o nome dele ser famoso, exaltado. E aí eu uso a música como uma ferramenta, mas eu não tenho um chamado para a música especificamente, não. Tenho um chamado para servir a Deus. Agora, em relação a cantar, se eu poderia cantar qualquer outro tipo de música, não tenho nenhum problema com isso, até porque essa nomenclatura gospel, eu não concordo com ela. Música cristã, música secular. Para mim, música é música, independente de qual contexto ela esteja inserida, ela é música.
E aí, se você usa ela pra adorar a Deus ou pra animar um pessoal numa praça de alimentação assim, pra mim é tudo música. Então, eu poderia cantar aqui uma música que não tivesse um conteúdo necessariamente cristão. Isso não me faria nenhum mal ou não me sentiria culpado por isso. Quando iniciou a carreira? Quando iniciou a carreira e quem incentivou? Carreira mesmo, musical, eu posso dizer pra vocês que eu iniciei em 2012. Mas a minha história na música ela data de muito antes, né? É que nem assim, o cara que faz faculdade de Direito, por exemplo, que nem eu me formei em Direito em 2012 também. Sim. Ele já começou a carreira dele? Há quem diga que sim, há quem diga que não, né? Mas quando você começa com o seu primeiro trabalho, as pessoas têm a tendência a dizer, não, agora você é profissional de tal área, né? Então, mesmo fazendo Direito, eu já era, entre aspas, um profissional do Direito. Talvez ainda não com o meu diploma, mas eu já estagiava, eu já fazia diversas atividades no Direito. Na música é a mesma coisa. Eu canto desde pequeno, assim, desde muito novo mesmo. Talvez aí Na verdade, meus pais já cantavam e na barriga da minha mãe, quando ela viajava para cantar, eu já acompanhava ela. Né? Então, assim... Isso é bom. Eu posso dizer que isso é a minha carreira musical, né? A minha carreira propriamente dita, ela começou quando eu oficializei o meu trabalho enquanto músico, compositor. Isso foi como cantor em 2012. Como profissional da música, eu acredito que desde 2004, 2005, acho que eu já estou trabalhando, fazendo vocais, gravando em estúdio. Eu tenho um estúdio de gravação, compondo, mas como cantor mesmo, no cenário musical cristão, acho que 2012 foi o marco. Me fale um sonho que pretende realizar em relação à banda. Olha, eu já posso dizer para você que eu realizei basicamente todos os sonhos que eu tinha, assim, como músico, como instrumentista, como artista. Eu já, por exemplo, em 2012 eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro CD abrindo o show de um cantor que sempre foi referência na minha vida, Michael W. Smith. Então lá no Clube Português, eu abri o show para ele, tive contato direto com ele. O cara que eu ouvia todos os DVDs, eu tenho todos os CDs, imaginava assim, conhecer o cara um dia, e eu tive essa oportunidade. Isso foi um sonho realizado. A gravação dos meus CDs e do meu DVD, que foi gravado agora esse ano, dia 23 de maio, é uma realização também. A gente tem outros sonhos, né? Eu não posso dizer assim que é um sonho lúdico, sabe aquele negócio, meu Deus, eu queria tal coisa. Não, eu tenho metas, eu trabalho com metas, a gente coloca prazos, e essas metas, quando a gente realiza essas metas, eu costumo dizer que eu realizo os sonhos. Mas não aquela coisa lúdica, eu quero conhecer a Disney um dia, ou fazer um cruzeiro para o Caribe, não. Falando de banda, eu acho que eu já vivo, entre aspas, o sonho, que eu não gosto de chamar de sonho, na verdade, eu gosto de chamar de um empreendimento, um projeto que eu, graças a Deus, já consegui botar em prática e tenho conseguido administrar e levar à frente. Esse é um, entre aspas, sonho que eu tenho realizado. Então, quais foram a maior dificuldade no início da banda? Olha, eu me considero no início ainda. Lidar com... Porque, veja, talvez a gente não tenha tempo para falar sobre tudo isso nessa entrevista, mas... carreira musical vai muito além de você ter uma música legal. Você gravar um CD. Eu tenho um CD aqui, gravei, olha aí, pessoal, ouve. Vai muito, muito mais além do que isso. Então, por mais que eu já tenha 2 CDs, estou terminando de produzir o meu DVD agora, eu me considero no início porque tem muito o que fazer ainda. Por exemplo, a gente tem um país gigante
com regiões muito grandes que a gente precisa alcançar ainda. Qual o significado principal da música servo? Servo. Servo é uma música muito importante para o meu ministério. Não é porque ela deu nome, deu título ao meu CD, ao meu primeiro CD, ao meu primeiro álbum, mas é porque servo marcou um entendimento novo que Deus me deu. A revelação ela é progressiva, a revelação de Deus. E eu, cada temporada da minha vida, eu não sei se essa temporada às vezes é de um mês, de um ano, de 3 anos, mas cada temporada Deus ensina algo pra gente. Nessa temporada específica da minha vida, Deus me ensinou que o meu chamado não era para ser cantor, para ser músico, para ser ministro de louvor, evangelista, pregador, seja o que for que você tiver aí na cabeça. Eu entendi naquela época que o meu chamado era para ser servo, para servir, seja qual fosse a posição. Se Deus quisesse que eu pregasse, eu ia pregar. Se Ele quisesse que eu cantasse, eu ia cantar. Se Ele quisesse que eu arrumasse a mesa ou arrumasse as cadeiras da igreja, eu iria arrumar. Então, naquela época específica da minha vida, quando o Senhor me deu essa canção, eu entendi isso para a minha vida. E acabou que a canção ficou bem legal e a gente acabou se tornando o título do CD, mas mais do que o título do CD, se tornou assim um marco no meu ministério. Assim, eu comecei a entender que não era só para ser cantor ou para algumas dessas atividades que Deus tinha me chamado. Era para ser o que Deus me mandasse. O que Ele quiser que eu faça hoje, eu vou fazer. Então hoje eu tenho o grato privilégio assim, de ensinar numa ONG, eu dou aula de música lá para a comunidade do Pilar, no Recife Antigo. Então eu tenho outros trabalhos que eu executo, que são trabalhos voluntários, que não necessariamente eu estaria num palco cantando e conduzindo com minha banda, multidão e tal. Mas eu entendo que esse é o meu chamado também, entendeu? E se algum dia Deus quiser me colocar para 1 milhão de pessoas cantando, vai ser tão prazeroso quanto fazer para 2 pessoas. Todos os integrantes da banda são membros desde o início da banda? Todos os integrantes? Olha, é o seguinte, o meu ministério leva o meu nome, né, Bruno Guzmão. Então, assim, teoricamente, quem não pode faltar quando a gente marca um evento, um show, uma apresentação, sou eu. Os músicos, a gente tem companheiros de caminhada, assim, que eu diria, eu até para alguns deles, aliás, para todos, eu digo assim, cara, leva o meu nome, mas vocês são tão importantes quanto eu, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho um grupo de músicos, na verdade, que se revezam. Não significa que uns são mais importantes que outros, mas tem muito a ver com a disponibilidade. Então, eu tenho uma banda, entre aspas, principal, que é a banda que tem mais disponibilidade, e eu tenho outros músicos que a gente chama de substitutos, que são os caras que talvez têm menos disponibilidade para estar direto com a gente, mas que quando alguém dessa banda principal não pode, tem um outro para fazer, entendeu? Então, agora em Manaus mesmo, eu toquei com uma banda totalmente diferente da que eu toco normalmente. Eu tive agora uma agenda de shows em Goiânia e aqui em Siriaém, que num dia eu fiz com uma banda, no outro dia eu fiz com outra banda. Agora tem um cara que vale a pena ressaltar aqui, que é um cara que é muito difícil dele não ter disponibilidade. E não é porque ele não é um cara à toa, não. É um cara porque ele entende que é o ministério dele também. Que é o meu baterista, Ícaro Vinícius, que esse é o cara que está comigo há mais tempo. A gente já toca há mais de 10 anos juntos. Apesar do meu ministério não ter 10 anos, mas a gente já toca junto há muito tempo. E desde que eu comecei, todos os meus trabalhos foi ele que gravou bateria. E é um cara que eu admiro demais, talento muito grande. Ele mora em Marcos Freire. E é um cara que é muito humilde, mas que tem um talento absurdamente grande. E que o mais importante não é nem isso. O mais importante é que ele é um apoiador, entre aspas, sócio mesmo do meu trabalho, entendeu? Então, sempre que eu tenho alguma atividade, ele está sempre dentro. E é um parceiro mesmo, assim. O preço que eu pago, ele paga junto. Já queria ter outra profissão
bem antes da banda? Pra mim, o que eu faço é a minha profissão. Música, pra mim, é a minha profissão. Sou um profissional da música. Agora, eu sou formado em Direito e eu tenho vontade de exercer alguma atividade com o direito ainda. Por exemplo, eu tenho um projeto de estudar para concurso e, se Deus me permitir passar em algum concurso, exercer alguma função aí, algum cargo público, né, no funcionalismo público. Mas isso não necessariamente vai me fazer abandonar a música, entendeu? Vou ter duas profissões no caso. Na sua opinião sobre a música secular, você ouve? Música secular, eu ouço. É aquilo que eu te falei. Eu não faço essa diferença. Para mim essa diferença é burra. Fazer diferença entre música isso, música aquilo, tudo é música. Como cristão, eu não só vou ouvir músicas que condizem com a minha crença, com os meus princípios, mas como também filmes, livros, tudo que me atinge enquanto ser humano, qualquer tipo de arte, eu não vou ficar ouvindo ou promovendo algo que não seja de acordo com os meus princípios. Então, assim, eu não vou ficar ouvindo música que é a favor, faz apologia a pegar novinha. Vai novinha, vou pegar novinha. Eu sou cristão, eu entendo que a mulher, ela não é um objeto, entendeu? Ela não deve ser usada como objeto. Principalmente uma mulher nova, uma adolescente que ainda está em formação e que precisa ser amada, precisa ser ensinada. E aí, essa filosofia de vai novinha, vou pegar novinha, pegar geral, eu não concordo com isso. E por causa disso, eu não vou ficar ouvindo esse tipo de música. Não tenho nenhum preconceito musical com o que eles fazem, mas ideologicamente eu tenho. Eu não vou ouvir, entendeu? Então, da mesma forma, se eu for para um filme que esteja falando sobre coisas que são contrárias às coisas que eu penso, eu também não vou ficar assistindo isso, entendeu? Uma peça de teatro, um livro. Então, eu ouço música secular, mas eu filtro bem o que eu ouço, entendeu? Veja, eu não estou querendo que ninguém seja radical. Às vezes eu ouço coisas que não são a favor do meu princípio, vamos dizer assim. Eu ouço, tenho discernimento de que aquilo não é legal e não ouço mais. Então, se tocar uma música que vai novinha agora no shopping, eu não vou sair correndo daqui, entendeu? Eu sou capaz de ouvir, beleza, vai passar, pode tocar 2 horas aqui, isso não vai me afetar, mas eu botar no meu playlist, no meu celular, ficar ouvindo isso aí, não. Então, assim, eu acho, na verdade, que a gente tem que ouvir de tudo, entendeu? E ter princípios fortes, ligações fortes com a palavra, para saber o que é que vai edificar a nossa vida ou não. Eu tenho medo de quando as pessoas falam sobre música secular, porque, infelizmente, a gente sabe que muita gente foi proibida de ouvir isso ou aquilo. E a verdade é que tem muita música secular que é muito mais cristã do que muita música gospel. Não sei se vocês já identificaram algumas, mas tem música gospel, que fala de vingança gospel, entendeu? De você vai ver, quando estiver lá na frente, você vai ver que que eu sou vitorioso, não sei o que, tá. Pô, que evangelho é esse onde eu tenho que mostrar para o outro que me humilhou agora que eu sou vitorioso e você tem que ver e vai ter sabor disso, sabor daquilo, sei lá o quê. E aí vem Renato Russo e diz assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí vem Raul Seixas e diz assim, tente outra vez, entendeu? Então, eu ouço o que é edificante. Você já salvou muitas vidas, assim, na igreja que você frequenta, ou pela música de sua banda? Já? Se eu já salvei? A partir daí. Rapaz, acho que eu nunca salvei ninguém não, cara. Só Jesus que salva mesmo. É que eu quis dizer, sabe? Não, então... Não, eu entendi essa pergunta. Tô aproveitando para fazer uma piadinha. Mas assim, a minha expectativa quando eu vou ministrar em algum lugar não é de que eu faça algo para que as pessoas
sejam salvas. Eu não boto expectativa em mim, se é que você está me entendendo. Eu não vou para uma igreja que alguém me convida, cara, vem ministrar aqui. A minha oração sempre é assim, que eu possa ser o... Como é que eu posso dizer assim? É que é muito clichê, né? Ser um instrumento na harmonia. Mas assim, deixa eu tentar explicar de outra forma. Quando eu vou ministrar, imagina que isso aqui é um cofre. E a gente está na expectativa de que nesse cofre, no final do culto, tenha R$1 milhão, tá? Então, quando eu vou ministrar, geralmente eu venho com 10 centavos e coloco nesse cofre. Na expectativa de que Deus vai completar o que falta para chegar em 1 milhão. Então, assim, 10 centavos perto de 1 milhão é pouco, né? Assim, o cara quer juntar 1 milhão. Vamos juntar 1 milhão aqui. Beleza, galera, tenho 10 centavos. Vocês vão dizer, tá de brincadeira comigo, né? Mas quando eu estou ministrando, é mais ou menos assim que eu me sinto. Como se eu estivesse botando só 10 centavos ali e o meu deleite, o meu descanso, assim, o meu prazer é saber que ele sempre completa essa quantia. Então, eu vou lá, eu faço o meu trabalho, eu me divirto, eu canto, eu toco, mas sabendo que o resto todo, o 99% quem vai completar é Deus. Então, assim, em relação a salvar vidas, eu nem sei te dizer, velho, nunca chegou ninguém pra mim pra dizer assim, velho, por causa de você, Deus salvou minha vida. Acho que eu nunca tive um testemunho desse na minha vida, sacou? Agora, eu ouço constantemente de pessoas que assim, cara, tive um encontro com Deus. Quando você cantou ali e tal, Deus falou comigo. Entendeu? Então, a responsabilidade de salvar e de fazer toda aquela movimentação ali, de tocar vidas, é do Espírito Santo, sabe? É de Deus, não é minha. Então, sempre eu fico tranquilo em relação a isso, porque eu sei que o maior interessado em salvar vidas não sou eu, é Ele. Então, Ele sempre vai salvar. Mesmo quando eu cantar errado, mesmo quando eu cantar feio, mesmo quando eu não cantar, Ele vai continuar salvando vidas. Então não depende muito de eu ir ou de eu fazer. Tive uma experiência interessante, dá tempo de contar? Dá. Lá numa dessas comunidades ribeirinhas, na primeira comunidade Terra Preta, lá no Rio Negro. A gente chegou nessa igreja e é uma igreja carente, mas organizada, né? Uma comunidade ribeirinha assim e tal. E quando a gente começou a tocar, que o pastor disse assim, começa a tocar aí que o povo vem. Lá é assim, quando você começa a fazer barulho, aí o povo vem. Aí ele começou a cantar uns louvores lá e tal, uns instrumentos musicais, uma bateria, um baixo, uma guitarra. Não eram instrumentos lá, essas coisas, o som também não era lá essas coisas, mas tinha um sonzinho básico ali, e o teclado também, bem básico. Meio quebrado assim, umas teclas meio ruins e tal, mas beleza, dava pra fazer alguma coisa. E eu venho, como músico profissional, a gente tem que investir em instrumentos legais, né? Então eu tenho alguns teclados e eu estava pensando em investir num teclado que é bem caro. E aí, valor bem alto mesmo, assim. E eu vinha julgando o necessário, estava me preparando para comprar esse teclado. Porque eu estava imaginando, eu preciso disso aqui agora para continuar fazendo shows e tal. E foi engraçado que a gente cantou e tal, foi legal, a gente já estava um pouco emocionado de estar naquela comunidade, ouvindo aquelas histórias dos missionários que pagaram preço há muitos anos atrás e tudo. Mas aí chamaram as crianças para cantar. E quando elas cantaram na língua delas, no baré. E aí cantaram aquela música do Fernandinho, assim como a costa anseia por águas, faz chover, Senhor. Mas eles cantaram na linguagem dela. Cara, foi incrível que quando elas começaram a cantar na língua delas lá, sem entender uma palavra, mas eu e todo mundo que estava na igreja assim, caiu no choro, todo mundo movido pelo Espírito Santo assim, foi incrível. Aí eu parei de tocar, o cara parou de tocar, aí às vezes eu voltava, tocava uma nota e já começava a chorar de novo, porque a gente estava impressionado com o trabalho, por exemplo, de uma missionária e de tantos outros, especificamente falando aqui de Sofia Miller, que muitos anos atrás, quando eu não era nem nascido ainda,
ela já andava de canoa por ali, uma missionária americana, passou muitos aperreios, foi envenenada, foi presa, mas por causa do trabalho dela e de outros missionários, aqueles ribeirinhos podiam cantar, inclusive na sua própria língua, uma música cristã, vamos dizer assim. E aí, que é que eu ouvi Deus falando comigo naquele momento? Ó, tu tá querendo comprar um teclado super caro aí, que é um investimento bem alto, mas olha só o que eu tô fazendo sem esse teclado. Aprende aí, você não precisa de instrumento. Quando eu quero fazer, eu faço, independente de ser o teclado, de você ter a ferramenta ultra mega power moderna, eu faço. Então, terminando de responder, Deus não precisa de mim, Deus não precisa do meu teclado, do meu sistema de som. Ele pode fazer sem a gente. Ele pode fazer com um bando de criancinha cantando em baré lá e todo mundo ser tomado pelo Espírito Santo e a salvação chegar a todos. Amém. Sua agenda é intensa? Você acredita que a arte vai se espalhar mais pelo país? Olha só, minha agenda, ela é moderada. Ela poderia ser mais intensa, inclusive, mas isso tem tudo a ver com a sua segunda pergunta. A agenda depende muito de visibilidade, de divulgação. Então, quanto mais você divulga, quanto mais você investe, inclusive financeiramente, seu tempo também, mas financeiramente, mais pessoas têm acesso e ouvem e podem se tornar seus fãs, seguidores ou gostar da sua música, entendeu? Então, como artista independente, eu não tenho gravadora, eu vivo essa luta, assim, do dinheiro que eu recebo para pagar minha comida, pagar minha gasolina, eu tenho que tirar uma parte para poder pagar uma rádio, para poder fazer um clipe. Então, eu não tenho ninguém injetando dinheiro na minha carreira, a não ser o próprio Deus, assim, que me permite sempre que eu receba alguns incentivos e tal, mas não é um incentivo constante, eu não posso dizer para vocês que eu tenho recursos de fato para fazer isso. Então, esperança de ter uma carreira nacional, ser conhecido nacionalmente, e aí é até bom de fazer um parêntese, porque isso não tem nada a ver com fama, com ser famoso. Ser conhecido nacionalmente é você trabalhar bastante, divulgar o seu trabalho em várias regiões e fazer o seu nome conhecido, entendeu? Então, o cara que inventou esse Burger King ou McDonald's e tal, começou com uma loja lá, não sei aonde, e ele foi estudando formas de divulgar, de botar o trabalho dele em outras cidades, e hoje a gente tem no mundo inteiro essas franquias aí que são muito conhecidas. A mesma coisa parte para a música, do meu trabalho. Expectativa de ser conhecido mundialmente, quem é que não gostaria de inventar um trabalho, ter um trabalho e ser conhecido por todo mundo? Com certeza. Eu não me baseio nessa expectativa, porque assim, eu sou a favor da gente sempre mirar alto, tá? Mas também de não se deixar levar pelas expectativas, porque às vezes você mira muito alto e você não consegue chegar ali, aí você se frustra. Então eu gosto de traçar metas realísticas. Então, primeiramente, eu tenho uma meta de fazer o meu trabalho conhecido na região metropolitana do Recife, no estado. Já tenho até ultrapassado essa meta de ir a outros estados. Então, Nordeste, por enquanto, é a minha meta. Nordeste, Deus abriu uma porta para o Norte, olha só, eu nem estava planejando isso, mas fui lá no Norte. Já fui ao Sudeste também, mas ainda não é o meu foco. Então, eu não quero ser famoso. O meu desejo não é ser conhecido. Ah, Bruno, olha lá vem Bruno, aí fecho. Não tenho nenhum desejo disso, velho. Quero sempre poder sentar assim no shopping, conversar com meus amigos e tal. Agora, ter o meu trabalho conhecido, as pessoas entrarem em contato com a música que eu faço, isso é uma meta da minha carreira. Mas uma meta realista, que eu tenho passos de curto, médio e longo prazo a serem concretizados, realizados, para poder a gente conquistar esses objetivos. Então, com certeza é uma meta, sim, que a gente tem de fazer com que a música seja mais conhecida. Então, tu quer deixar alguma mensagem, algum versículo pro pessoal que vai assistir? Não usem droga, tô brincando. Quer dizer, também, né? Claro. Falando sério agora, assim.
ultimamente, eu falei para vocês em algum momento da entrevista aqui que a revelação é progressiva, né? Isso. E o Senhor vem falando comigo já faz alguns anos, me direcionando para uma coisa. E essa uma coisa não é música. Então, como assim, Bruno? Você tá carreira musical, deu entrevista aí sobre sua carreira musical. Mas o Senhor não está me chamando para música. Tem um chamado que tem uma coisa que é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso está lá em Mateus 22:37. Os discípulos, quando foram perguntar a Jesus assim: Jesus, qual é o principal mandamento, a principal ordem que nós não podemos esquecer de forma nenhuma? Tem algum mandamento que é o principal, que é aquele que a gente não pode esquecer de forma nenhuma? Aí Jesus respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o chamado da minha vida hoje minha oração tem sido: Deus, me ensina a te amar nesse nível. Amar a Deus acima da música, amar a Deus acima da minha igreja, amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Tem gente que ama muito mais a profissão, o ministério, a música, do que ama a Deus. Então, o que eu deixo para vocês é isso, assim, as palavras de Jesus, que ele mesmo diz assim: vai chegar um tempo onde você vai amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E eu creio que nós estamos começando a vivenciar isso. O Espírito Santo está despertando uma igreja que vai cada vez mais se dedicar a essa jornada de obediência do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é justamente esse: amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Então amem a Deus, conheçam a Deus, busquem revelação de quem Deus é. Paulo, no Filipenses capítulo 3, eu não estou falando de qualquer cara, estou falando de Paulo, né? O cara que escreveu aos Efésios, aos Hebreus, um cara que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que lançou os fundamentos mais importantes, se é que eu posso dizer assim, a respeito do cristianismo, foi Paulo. Então um cara que, no meu julgamento, conhecia bastante a Jesus, né? E talvez não conheceu pessoalmente, mas através de uma revelação especial ele teve conhecimento. E Paulo diz assim: todo o resto eu considero como lixo, todo o resto eu considero como esterco, se comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, se aquele cara que no meu julgamento era o maior conhecedor de Jesus Cristo, estava em busca de conhecer mais a Jesus, então eu preciso conhecer mais ele. Então, se você conhece a Deus, talvez você nem seja cristão, mas você já ouviu falar de Deus, permita que ele possa ter um encontro com você e permita ser tocado pelas verdades da palavra de Deus. Eu não estou falando verdades da palavra de Deus aqui o pastor ensina ou aqui fulano ensina, as verdades que estão de fato na palavra de Deus. Busque por você mesmo, o Espírito Santo vai te ajudar nessa jornada de amar Ele sobre todas as coisas. E obrigado pela entrevista, e a gente está muito feliz por você ter aceitado. Que é isso, cara? Não, a gente não tem nem explicação, a gente tá todo mundo nervoso aqui, a gente nunca fez isso na vida. Então, nem eu. É uma experiência. Para mim o prazer é todo meu, na verdade.